Salve, salve, galerinha do Podpai. Mais um episódio, não é isso, Juliana Brandão? Graças a Deus. Estamos para mais um. E a gente, para ter mais esse outro episódio, a gente tem que agradecer a quem? Agradecer aos nossos patrocinadores. Clínica... Quality. Eita! A vontade de falar do patrocinador é tão grande que os dois falam juntos. Mas é porque é o nome que eu não me esqueço, entendeu? Clínica BeLive e Quality Ambulância. Isso. Pensou saúde, pensou transporte, qualidade, telemedicina. Você fez um slogan mesmo, né? É, porque eles me pagam bem aqui o podcast. Pensou em fisioterapia de qualidade. Clínica BeLive. Pensou em remoção? Quality Ambulâncias, com equipe altamente qualificada. Altamente. Quem é a equipe da Quality Ambulâncias? São alguns enfermeiros da região de nome e renome, viu? Glória a Deus. Um dia vocês conhecerão. Segue lá a página da Quality Ambulâncias. Que saberão quem são os enfermeiros. Exato. Vamos. Quem é o nosso entrevistado de hoje? Hoje a gente vai falar de quê primeiro? Gestão de políticas públicas em saúde, gestão pública em saúde. Perfeito. Segurança do paciente. É isso, segurança do paciente é importante. Vamos falar o que está por trás da assistência. A assistência é o meio final, né? Mas antes da assistência propriamente dita, que é o que a gente vem trabalhando muito aqui, essa temática, existe toda uma parte de gestão para prover essa assistência. Né? E o quanto que essas políticas contribuíam para ter uma assistência de qualidade hoje. Não é Exatamente. Isso? Nosso convidado é? Eduardo Oliveira, enfermeiro, né, que tem aí uma bagagem na área de gestão. Então, Eduardo vai estar aqui com a gente hoje, conversando um pouquinho, trazendo um pouquinho desse conhecimento, né, para a gente discutir o que é que está por trás da saúde que a gente vê, né, Eduardo? O que é que a gente precisa fazer para melhorar aí o nosso sistema de saúde, nossos serviços de saúde, né, e que por vezes a gente, enquanto profissional que está na ponta, a gente não está se atendo a isso, né? A gente tem muita preocupação de estudar as questões técnicas, mas existe toda uma política que permeia o processo de saúde. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho. Eduardo fala muito de processos, de gestão, né? Então, bem-vindo, Eduardo, aqui ao nosso podcast. É um prazer receber você. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Aqui a gente dá muita risada, né? Você vai ver, a gente brinca bastante. Mas, assim, é uma alegria ter você aqui falando com a gente. De entender que o enfermeiro tem esse potencial mesmo de estar para além da questão assistencial, né? Que se todo mundo bem soubesse, os gestores bem soubessem, a gente tinha mais enfermeiros na gestão dos serviços de saúde. Não é isso? Bem-vindo. Obrigado, Julie. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Desejar uma boa tarde a todos os telespectadores aí do Podpai. E parabenizar vocês pela iniciativa em estar trabalhando temáticas relevantes e inovando aí no meio da enfermagem, que é essa visão que, quando a gente fala de gestão, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de saúde, a gente vai desmistificar que a enfermagem, geralmente, ela só vai por conceito hospitalar, por conceito assistencial, e muitas vezes o processo de formação, ele não possibilita que o enfermeiro visualize vários campos de atuação que ele pode desenvolver. E é importante que hoje tenhamos pessoas como vocês e que tenham uma visão um pouco mais ampla do que é a saúde, do que é a enfermagem, do que são os processos e como é que a gente pode contribuir de uma forma significativa para que o hospital, o serviço e a categoria e o nosso produto final, que é o paciente, ele tenha esse resultado do trabalho que é desenvolvido. Muito bem. Eduardo, vamos falar um pouquinho de gestão pública, né? De gestão pública em saúde. A gente tem o Sistema Único de Saúde, que é o sistema que rege, né, os serviços de saúde para a nossa população, tem os serviços privados. O que é que a gente pode, de repente, distinguir na questão da gestão pública e da questão da gestão de privados, da questão desses processos? Como é que a gente pode estar alinhando o que é importante do envolvimento da população também nesse processo? A gente pensa muito na finalidade, no objetivo final, né? Que é assistência à saúde, e a gente reclama muito, por vezes, dos serviços de saúde, de como eles estão sendo prestados. Mas o que está por trás da gestão desses serviços? O SUS, ele é uma forma que o Estado ele encontra de ele cumprir o artigo 196 da Constituição, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, devendo ser garantido por meio de políticas públicas. Quando a gente trabalha a gestão de saúde e a gestão pública, a gente sempre entende, a maioria das pessoas elas já estão acostumadas com um serviço de precariedade. E quando você fala que você paga algo, automaticamente você já associa um serviço de qualidade. E a gente percebe que esse paradigma ele vem sendo mudado.
nós vamos ter aí vários equipamentos de saúde que hoje são voltados pela iniciativa pública e que muitas vezes eles são geridos de uma forma negativa, tendo em vista que uma das coisas que a gente trabalha, você pode trabalhar o processo, você pode trabalhar a estrutura, mas você tem que trabalhar a questão dos recursos humanos. Eu sempre pontuo que não adianta hoje você ter o melhor equipamento, a melhor máquina, se quem está operando ela não domina, ela não tem um entendimento de como é que faz uma gerência, de como faz a administração e de como é que ele vai guiar, ele vai nortear, ele vai executar aquele processo de trabalho. A grande dificuldade da gestão pública é que você lidar com pessoas de diferentes crenças, culturas, contextos políticos, e quando muitas vezes você tenta fazer um trabalho diferenciado, muitas vezes você entra em um viés que muitas vezes você fica limitado. Isso aqui eu não posso, isso aqui é assim, isso aqui sempre foi assim. E aí a gente sempre diz que tem aquela questão da síndrome da Gabriela. Isso aqui foi sempre assim, vai ser sempre assim e vai continuar. Só que o gestor, ele tem que ser um eterno sonhador. Se você não acreditar que o processo de melhoria ele é necessário, não adianta nem você assumir um cargo de gestão pública, porque a gestão pública ela é complexa. Além de você ter que ter o processo do entendimento de todos os processos, e quando a gente traz para a área da saúde, você entende que é todo um organograma funcional, é toda uma estrutura lógica que você tem que entender o funcionamento dela para você fazer os ajustes necessários e você conseguir realmente ter um retorno. Porque às vezes a pessoa chega com aquele sonho, com aquela visão, sem ter entendimento da máquina pública, sem ter entendimento de como é que aquele serviço funciona, quais são as formas de custeios. Aí a gente sempre fala da questão do contraponto da instituição particular para a gestão pública. A gestão pública, para ter um processo fiscal aprovado, a gente precisa de um processo licitatório. Então, para mim comprar esse celular hoje para uma unidade pública, eu demoro de 4 a 5 meses para esse celular ele chegar. Se eu estou numa instituição privada, o dono, que ele vai estar lá e falar, não pode comprar o celular. Ele tem domínio do quanto ele tem e do quanto ele pode gastar. Então, há uma liberdade de compra, uma liberdade de negócio, tendo em vista que o processo público, a cada dia que passa, ele vai encontrando um mecanismo de controle. Então, para você fazer gestão, você tem que ter controle. E um dos pontos que hoje a gente tem que trabalhar para a gente alcançar um serviço de qualidade é a questão do conhecimento de melhoria contínua. Porque o serviço ele não vai chegar pronto. Você traz um equipamento, hoje nós temos lá o Materno Infantil, Costa do Cacau, o Hospital de Base está ampliando, são vários recursos hoje que você vai ter, tanto de tecnologia quanto de estrutura. E aí eu lhe pergunto, os profissionais eles estão preparados para estar ali? Eles estão preparados para cuidar daquele ambiente? E aí você entrega hoje aqui uma sala toda equipada, amanhã você volta, um ventilador já está quebrado, uma maca já está destruída, a porta já está deteriorada, e você não tem condições de você ter uma manutenção. Então, são vários gargalos que hoje, quem já teve experiência com gestão pública, ela entende que não vai ser basicamente no que eu quero. É uma questão de diagnóstico, e aí eu sempre digo, como toda etapa do processo, ela começa com o diagnóstico, e na minha primeira oportunidade de gestão, que eu tive a oportunidade de estar, eu ia fazer um diagnóstico, aí eu falei, poxa, eu não tenho tempo de fazer diagnóstico. Porque se eu demorar aqui para fazer um diagnóstico situacional de como é que se encontra a realidade, o tempo passa e você não consegue entregar um resultado mínimo do serviço. Então, muitas vezes, você tem que ter uma visão do serviço, que você consiga fazer um diagnóstico rápido e consiga fazer intervenção em tempo e momento hábil. Tendo em vista que a gente cuida de quê? Da saúde e a vida. Então, a vida é o nosso bem mais precioso e muitas vezes não dá tempo de você estar fazendo ajustes a longo prazo. Então, você tem que ter uma intervenção a curto, médio e longo prazo, e tendo entendimento aonde é que você quer chegar. Você falou de duas coisas bastante importantes aí. Você falou da questão do preparo, né? Então, que esse profissional, essa pessoa, na verdade, que está à frente da gestão, seja ela pública ou privada, né? Porque a gente está falando aí de processo de melhoria contínua, precisa ter um preparo, né? Não é só a questão técnica, é a questão de relações, né? A questão da liderança mesmo, ou seja, dessa preparação. E fala também da questão organizacional dos recursos humanos. E aí a gente traz um pouco a questão da cultura organizacional, não é isso? Então, assim, o que é que a gente tem percebido? Eu vinha discutindo com uma equipe de colegas ontem, e aí a gente estava falando sobre isso, sobre
as perspectivas que a gente coloca, né, as expectativas, na verdade, que a gente coloca em alguns colegas, em alguns profissionais que chegam num cargo de gestão, né? E por vezes, por serem profissionais que atuam com a gente, que são da nossa categoria, que são da área da saúde, a gente cria a expectativa de que a gestão será melhor, de que os processos serão melhor implementados, porque existe um conhecimento técnico da ponta. E por vezes a gente se decepciona quando esse profissional chega na gestão. Por quê? Porque às vezes esse profissional ele tem aquele conhecimento da atividade fim, né? Mas ele não consegue perceber todo esse processo que você traz, né? Essa questão da cultura organizacional, essa questão dos processos contínuos, a necessidade de fazer diagnósticos. Como é que você percebe assim esse preparo? E aí você trouxe também, eu contextualizo, né? E aí você trouxe também essa questão do início, né? A gente já tem um pouco dessa visão enquanto enfermagem, né? Mas às vezes falta um pouquinho mais de outras categorias para esse processo de gestão, dessa compreensão também. O que é que você vê assim como perfil, como competências que também são necessárias para esse processo de gestão? Você participou do Linho, não é isso? E Lean nas emergências, que foi um processo de melhoria aí das portas de entrada, né, da porta de entrada do hospital de base especificamente, e ele traz muito uma metodologia de diagnósticos, de indicadores. Como é que esse conhecimento agregou para você, em termos de gestão, que você também estava à frente da coordenação e também já participou aí da segurança do paciente, da comissão de segurança do paciente. Como é que esses processos, né, agregaram para você enquanto gestão naquele momento? Julie, uma coisa muito importante, o Lean, ele não é uma filosofia que ele deve ser empregada somente no hospital. O Lean, ele é uma filosofia que ele deve ser empregado na nossa vida, tendo em vista que seu resultado é enxugar e trabalhar eficiência operacional. Quando a gente ocupa hoje, você deposita hoje a questão da expectativa do trabalho, a gente vai lá para a dona Bedian e traz estrutura, processo e resultado. Então, quando eu vou trabalhar um processo de gestão, você tem que avaliar a estrutura, você tem que avaliar o processo e você vê e identificar qual é o resultado que você quer. E dentro dessa tríade aqui, você vai começar a trabalhar com uma coisa chamada indicador. Porque dentro do ambiente hospitalar, e aí as pessoas têm que entender, de acordo com o cargo que você ocupa, não é soberba, não é arrogância, não é autoritarismo, mas é um cargo de liderança que você faz o envolvimento, só que a tomada de decisão, ela parte da pessoa que está à frente. Se você não tiver a tomada de decisão, de definir como algo vai ser feito, como é que aquilo vai acontecer, como é que você vai mensurar, como é que eu sei que o processo de trabalho da enfermagem, ou do médico, ou do fisioterapeuta, ele está me dando um resultado positivo, como eu sei que aquilo ali está interferindo ou trabalhando um processo de melhoria contínua para aquele paciente. A jornada do paciente está sendo melhorada realmente ou apenas eu estou criando um processo que está criando desgaste? E aí a gente sempre discute o seguinte, hoje a gente já tem estudos que a segurança do paciente e a qualidade, ela precisa ser trabalhada com um pouco mais de sensibilidade, porque vários processos burocráticos estão sendo responsáveis hoje pelo adoecimento dos profissionais e número 1 aí, a gente tem um estudo recente, depois eu vou até disponibilizar, os enfermeiros hoje que estão na ponta, eles estão desenvolvendo a síndrome de Burnout em detrimento de todos os processos e aí a gente sabe, é só do processo hospitalar? Não. Hoje um profissional de enfermagem ele ocupa 2, 3, 4 cargos para poder ele conseguir ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida não, né? Para conseguir ter um ganho financeiro um pouco melhor. Porque a qualidade de vida vai para o ralo, né? Vai para o ralo, realmente. Só que a pessoa vai lá, faz as escolhas e, infelizmente, ele não tem uma opção. Porque ele é responsável, ele tem a questão dos trabalhos. E aí, quando a gente fala de resultado de gestão, a gente tem que começar a avaliar de perto. Eu sempre costumo dizer que a coordenação, a gestão, é você acompanhar processos. É você estar do lado e você ter a finalidade do seguinte, eu sou capaz de executar aquilo que eu quero implementar? Aquilo realmente faz sentido para o objetivo que a gente determina, que a gente espera? Pronto, se aquilo ali faz sentido, eu consigo executar, eu vou trabalhar para que aquilo aconteça. E quando você é sonhador e que você realmente consegue motivar pessoas,
que aí entra aquela questão da característica da liderança. Liderança não é você mandar. Liderança não é você chegar ali e falar, fulano, faça isso, bota essa xícara. Liderança é você conseguir envolver uma equipe e você fazer com que essa equipe ela lhe acompanhe porque ela lhe acredita no processo. Então, para você liderar, primeiro ponto é você ter conduta e você ter um perfil de trabalho que as pessoas deem credibilidade naquilo que você executa. Lidera pelo exemplo. Então não adianta você liderar, se hoje eu sou enfermeiro, eu tive a oportunidade de ser gestor, mas antes de ser gestor, eu sou enfermeiro. Eu trabalho na assistência, eu tive a oportunidade de estar em cargo de coordenação, hoje eu sou consultor também do processo Lean. E dentro dessa questão da metodologia Lean, hoje aonde eu vou, eu consigo desenvolver um trabalho melhor pelas ferramentas que nós temos hoje para poder chegar. Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente chama Mapa de Fluxo de Valor, que é o VSM. O mapa de fluxo de valor, você pega qualquer processo e você começa a identificar onde é que estão as falhas. E uma das coisas importantes, mensurar tempo. Então hoje, eu chego numa emergência, qual é a finalidade do projeto Lean? Diminuir o tempo de espera, diminuir a superlotação, fazer com que o paciente ele não tenha desperdício de tempo. Então a gente fala lá, quando o paciente ele entra no hospital, se ele demorou 30 minutos dentro do consultório médico, sendo avaliado, tendo avaliação, recebendo atendimento, esse tempo ele agrega valor para o paciente. Agora, no tempo que ele está lá na sala de medicação, até o outro dia esperando o resultado de exame, esse tempo ele não agrega valor, porque o meu processo ele precisa ser alinhado. Porque não tem condições de um paciente ficar 12, 24 horas esperando o resultado de laboratório, esperando uma conduta. Então, são esses alinhamentos que a gente identifica e faz intervenção. Então, avaliar, identificar e intervir. Isso aí é uma premissa básica que a gente tem que desenvolver. Tá. Quer fazer alguma pergunta? Pode, meu irmão. Aqui eu posso tocar, né? Aí trazendo um pouco para a parte de políticas públicas de saúde, né? A gente tem a Política Nacional de Segurança, a gente tem as metas internacionais. Como usuária, né, do serviço do Sistema Único de Saúde, com os conselhos de saúde, como que eu posso estar mais envolvida, cobrar mais? Por exemplo, tem as conferências. Essa semana mesmo, acho que ontem, anteontem, estava tendo a Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, né? Como que eu posso, enquanto população, enquanto sociedade, estar envolvida? Porque a gente falou logo no início, a gente tem os serviços privados que a gente paga diretamente, que aí a impressão que a gente tem é que a gente pode cobrar porque a gente está pagando efetivamente, mas o Sistema Único de Saúde é pago por nossos impostos, né? Então, como é que eu posso me envolver mais nesses processos de gestão pública mesmo e cobrar mais e me envolver de tal forma que a gente possa fomentar dentro das conferências, que seja pensado novas políticas públicas de saúde? Como que a população pode estar envolvida nesse processo de gestão, de não só esperar que venha, né, que as coisas caiam do céu, mas que por vezes eu não sei nem o que cobrar, né, desses gestores? Como é que a gente pode pensar isso em termos de população? Hoje, quando a gente fala hoje de cobrança, a gente percebe que a gente só cobra algo quando aquilo ali está impactando diretamente a nossa vida. Então as pessoas hoje entraram numa descrença total de que questionar, brigar, não é brigar no sentido literário, mas de você ir à luta pelo que você acredita, pelos seus ideais, pelo segmento que você representa, pela sua filosofia de vida. E a saúde hoje, a própria Constituição e o próprio SUS, ele está lá, a Lei 8.142, que garante a participação popular na gestão do SUS. Só que essa lei, ela vem lá e muitas pessoas desconhecem. Às vezes você está dando uma aula lá, como é que a população ela pode participar? Através do Conselho Municipal de Saúde. Então, os conselhos é a porta de entrada para o usuário chegar e, dentro desse processo, ele fazer as reivindicações que são necessárias para o usuário. Porque hoje, quando a gente fala de gestão pública, nenhum gestor ele vai conseguir estar hoje em vários lugares. E aí a gente vê que o Ministério da Saúde ele traz hoje aí um novo modelo de financiamento da atenção primária. Qual é a finalidade hoje do novo modelo? Ele trabalhar os indicadores, que a gente já tem os indicadores de produtividade, e juntamente com os indicadores de qualidade. Então hoje, para me ter o meu recurso assegurado, todas as minhas unidades hoje ela tem que estar informatizada. Eu preciso ter hoje o computador, eu preciso ter hoje o sistema, eu preciso hoje avaliar pré-natal, hiperdia, a questão da consulta da gestante, se eu estou conseguindo captar,
se eu estou tendo atendimento médico em cima do meu contingente populacional, quais são as unidades hoje que estão sobrecarregadas em detrimento da ausência de outras. Então você começa a trabalhar a territorialização, que se hoje a gente analisar uma deficiência não só no município, mas em outras, como no Brasil. Então a territorialização ela dá trabalho, porque hoje fulano faz parte de uma área, mas ele é atendido em outro posto, que isso já gera uma dificuldade, já muda. Então, com a sistematização, com o fomento disso, e o usuário ele tem que entender que ele é o porta-voz. Se hoje ele não entender que ele tem que ir para as conferências, mesmo que seja um problema pessoal, só o momento de ele procurar o Conselho Municipal, realizar a denúncia, e aí a gente traz a composição do Conselho. 50% hoje ele é composto por usuários, 25% prestadores profissionais e outros 25% de gestores. Então, o conselho ele é paritário. O usuário ele precisa entender que o conhecimento ele liberta e ele transforma. Hoje eu bato na tecla que qualquer cargo de gestão hoje deveria se ter uma avaliação prática. Não existe gestor que ele não vivencia. E hoje eu ocupo um cargo de docente e eu vejo a importância que é você entender como funciona na prática, para você não vir com sensacionalismo, uma visão utópica, trazendo algo que não condiz com a nossa realidade. Aí as pessoas falam, a teoria diverge da prática. Tudo que eu aprendo na teoria eu consigo colocar na prática, adequando o ideal ao real. Ao possível. Mas se fosse assim, não teria lógica a gente estudar, se preparar, ter um embasamento técnico-científico para você executar. Então, a gente precisa ter esse entendimento e entender que o bom não pode ser inimigo do ótimo. E o poder está nas nossas mãos. Na hora que eu tomo uma decisão, que eu faço uma escolha assertiva, que as instituições elas passam a ter, e aí eu volto para a primeira pergunta, que é a transição de gestão. Um dos grandes problemas também da gestão pública é que suponhamos que hipoteticamente uma pessoa assumiu uma gestão. Quando a gestão ela começa a caminhar, existe a troca da gestão, que aí já muda a gestão, já muda o pensamento, já muda a linha de raciocínio, e com isso quem perde é o usuário, quem perde é o serviço. Todo mundo também querendo mostrar o seu serviço. Então, por vezes, um processo que está dando certo, que está andando, modifica-se o processo ou exclui-se esse processo, porque esse processo não foi pensado, não foi executado inicialmente por mim. Então, eu preciso mostrar o meu serviço, eu preciso mostrar que eu preciso implementar dessa forma, né? E bater o carimbo ali, ó, foi de Juliana, é Juliana que está fazendo isso aqui. Quando, na verdade, muitas vezes a gente poderia dar continuidade e pensar novos processos, porque é isso. O tempo todo a gente tem necessidade de algumas modificações, né? E aí você traz uma coisa bem interessante, que é a questão da gente estar associando sempre a prática ao conhecimento científico, né? O quanto que a prática ajuda a gente. E que a gente também, e aí eu reforço, que a gente também não pode pensar que ter só a prática é suficiente, né? Existem outros conhecimentos que a gente vai precisar buscar para fazer implementações dentro da gestão. Por exemplo, tem profissionais que não sabem como que é o financiamento do SUS, que não sabem quais são os impostos que são designados, qual a porcentagem dos recursos que a gente paga de imposto que vai para o Ministério da Saúde, como que o Ministério da Saúde decide distribuir isso entre os estados, como funciona um processo licitatório, por que é necessário um processo licitatório. E a gente não tem como, por vezes, cobrar isso de usuários quando nós, enquanto profissionais, muitas vezes desconhecemos esses processos, né? E, às vezes, pensar que eu não tenho cuidado com as tecnologias que tem dentro da minha instituição, que eu não tenho cuidado com a máquina pública mesmo, é porque não me diz respeito. E, na verdade, diz, né? E a gente sente muito isso quando é o meu, é o seu, que está precisando do cuidado, que está precisando de uma assistência que a gente não consegue, né? Isso é muito... Eu digo sempre assim, que a gente... É difícil a gente cobrar da população quando nós profissionais ainda temos uma dificuldade, uma fragilidade mesmo da busca desse conhecimento, né, para a gestão mesmo. Eu acho que a enfermagem está um pouquinho à frente, e aí parece até brincadeira, a gente sempre fala da enfermagem, não é porque nós somos enfermeiros, mas é porque dentro da graduação a gente vê muito disso, né? Uma das coisas que a gente não vê muito na graduação é essa possibilidade da gente estar em outros espaços,
que são nos espaços políticos, que são nos espaços de empreendedorismo, né, com tantas áreas que a enfermagem abrange, e que hoje a gente já está começando a ver, e quem sabe, né, as grades curriculares, né, as diretrizes curriculares já comecem a melhorar isso e colocar isso também dentro da graduação, né, em empreendedorismo, por exemplo. Mas a gente tem uma noção melhor de administração, inclusive pública, porque a gente vê isso na nossa graduação e a gente percebe que outras áreas não vê. Então a gente acaba estando um pouco à frente nesse processo, né? Uma das suas áreas de atuação, Eduardo, é a segurança do paciente, né? E você trouxe na sua fala, é uma dificuldade a gente, de fato, executar a segurança do paciente, e você vem com outra informação, que é o adoecimento desses profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de segurança do paciente, da implantação do processo de segurança do paciente, os que você tem participado, e dessa dificuldade. Porque quando a gente que é enfermeira assistencial está na ponta, a gente fala é mais um papel, é mais algo para poder preencher, e realmente é uma demanda do burocrático muito grande que por vezes nos afasta do assistencial. E aí a gente vai recair na questão do dimensionamento. Então, quais são as dificuldades hoje que você sente de implantação de segurança do paciente, né? E principalmente desse processo de adoecimento dos profissionais? E com a realidade que está posta hoje para os profissionais, né? O Brasil, ele sempre toma como base os protocolos que eles são implementados nos Estados Unidos. Então, na hora que a gente fala de segurança do Brasil, de segurança do paciente, a gente associa o quê? Que os serviços de saúde hoje, eles estão se adaptando. Pegando um pouco do gancho da fala de Juliana, a segurança do paciente hoje ela já é um elemento da grade curricular do discente. Ele já está no processo de formação hoje, trabalhando qualidade, trabalhando segurança. E aí, como gestor, eu sempre digo que a enfermagem ela tem que entender, o gestor de qualidade e de segurança do paciente, ele tem que entender processos. Por que ele tem que entender processos? Hoje a gente teve uma nova alteração no processo de enfermagem, que a gente tem uma separação lá do processo de enfermagem para poder você conseguir realmente adequar. Quando você trabalha a segurança, seu objetivo é o quê? Garantir que os processos eles sejam executados de uma forma efetiva. E aí, qual é o meio que o gestor ou a pessoa que está à frente encontra? Como é que hoje eu consigo treinar todos os usuários, todos os profissionais para aquele processo? Não. Eu consigo disponibilizar um vídeo? Consigo. Mas aí, qual é o elemento? A barreira que você tem é um checklist. Então, o checklist hoje ele é um elemento indispensável. Não é porque aquilo ali ele vai garantir 100%, mas é um modo que o gestor entende que ele vai condicionar. Então, eu condiciono o Jefferson, eu condiciono o Eduardo aqui mediante o checklist. Só que qual é o grande problema? É igual quando você pega a sua primeira habilitação. No primeiro momento você tem cautela, você tem prudência, você vai estar. Depois que você já se acostuma e você perde o medo, você vai seguindo as coisas e vai fazendo as coisas no método operacional. Hoje, eu avalio o seguinte: o paciente ele entra na emergência, ele faz todo um processo de admissão, de investigação, de anamnese. Ele chega na unidade de internação, ele faz a mesma coisa. Então, cadê a continuidade da informação que o paciente que estava na emergência trouxe para cá, para a unidade de internação, para aquele profissional que está na ponta ele conseguir? E aí Juliana traz uma fala importante, que a segurança do paciente muitas vezes ela é trabalhada somente no campo da enfermagem. A segurança do paciente ela tem que ser trabalhada em todos os segmentos, seja ele na medicina, seja ele na fisioterapia, seja ele na enfermagem. A enfermagem ela é um ponto de apoio, tendo em vista que ela está fazendo a execução. Mas aí a gente traz uma informação importante, que para obter êxito hoje, uma instituição hoje, ela realmente ser uma instituição acreditada, ela ser uma instituição que ela tem uma segurança do paciente positiva, a gerência principal ela tem que comprar a ideia e ela tem que dar condições para que aquilo aconteça. Então, hoje, trabalhar de segurança do paciente, ela não é difícil. E aí a gente trabalha um ponto que é algo que é necessário se adaptar, que é a questão do dimensionamento. E aí, nada supera o quê? A experiência. Eu tive a oportunidade de colocar 3 enfermeiros em um determinado setor e se eu tivesse deixado um, não conseguiria dar conta. Por quê? Muitas vezes a gente associa, não, o problema aqui é dimensionamento. Às vezes o problema não é dimensionamento. Aí entra naquela questão do processo. A gente tem lá as teorias da administração, a prática da divisão do trabalho. Como é que hoje eu divido o trabalho?
Eu tenho o enfermeiro da gerência, eu tenho o enfermeiro da assistência. Aí o enfermeiro da gerência fala, eu só fico com a gerência. Aí o enfermeiro da assistência, eu só fico com a assistência. Na hora que você chega, aí você olha que o processo está fragilizado. Então, são vários pontos que muitas vezes você vai trabalhando e aí que entra o modo de vocês reestruturar esse processo. Se você hoje não entender como funciona e você só for somente pelo que está escrito, pelas etapas de implementação do processo, você acaba muitas vezes não entendendo o resultado final. Porque hoje, se você pega um enfermeiro e você coloca ele em qualquer cargo de gestão, pode ter certeza, ele pode ter uma dificuldade no primeiro e segundo mês, mas terceiro mês, meu amigo, pode ter certeza que ele vai dominar e ele vai deslanchar, porque ele tem um entendimento de como é que o hospital ele funciona. Muitas vezes a pessoa não tem noção do que é um serviço de rouparia, de hotelaria, ele não tem noção do que é uma unidade de internação, ele não tem noção do que é uma unidade de hemodiálise, ele não tem noção do que é um centro cirúrgico. E no processo de formação, nós estudamos as RDCs, estudamos o processo de administração, nós fazemos o apanhado por todos os campos da saúde. Então o enfermeiro hoje ele teve a oportunidade de estar na atenção básica, ele teve a oportunidade de estar dentro do centro cirúrgico, ele teve a oportunidade de estar em um ambulatório de hemodiálise supervisionado. Então, são vários campos de atuação que, dentro da sua afinidade, você vai conseguir desenvolver. Quando você coloca hoje e você trabalha por perfil, cada pessoa, cada profissional hoje, ele tem um perfil. E eu, no momento que eu tive a oportunidade de ser gestor, eu identificava o perfil e onde aquele profissional ele executa aquele serviço bem. Às vezes a gente fala Jefferson é enfermeiro e Vila é enfermeira. Jefferson é um excelente enfermeiro de atenção básica, mas se eu colocar ele na emergência, ele não vai estar feliz. Ele vai executar o que ele teve para executar e mas é o profissional, ele tem que se adaptar à instituição e muitas vezes não é assim. Muitas vezes o gestor ele tem que ter uma acessibilidade, que aí entra aquela coisa, você não pode trabalhar uma gestão de forma rígida. Se hoje eu tenho necessidade de Jefferson em uma educação continuada, eu tenho necessidade de Jefferson em um determinado setor, que ele vai entregar um resultado positivo, eu preciso de bons profissionais. Então, aonde ele estiver, ele vai me entregar um resultado positivo. Então, essa capacidade de você identificar perfil, de você colocar as pessoas no local correto, de valorizar a mão de obra qualificada, de você entender que nem todo profissional é todo profissional. E aí eu sou humilde hoje para dizer, existem enfermeiros aí que a gente sabe que tem anos no mercado. E aí as pessoas acham que pegou uma formação já é igual. Não existe. A experiência, muitas vezes ela vai... sobre isso, né? A experiência, você não fala nada, mas você sabe o que você tem para fazer. Às vezes você está no processo que eu me lembro no momento que eu estava no início da formação, você discutia caso clínico, você faz isso, você faz aquilo. E na hora que você pega um pouquinho mais de experiência, você pega a bagagem, você já não tem tanta necessidade de estar externalizando, você vai fazendo um trabalho mais, mas você sabe qual é o parafuso que você aperta. E é interessante, Eduardo, que a rede social, ela faz muito isso. Então, assim, profissionais que têm uma aproximação melhor com a rede social, que acabam se divulgando mais na rede social, muitas vezes são tidos como os retados, como os bons, como as referências. E a gente tem muita gente que não está na rede social e que é muito bom naquilo que faz, né? E você trouxe outra fala interessante. Eu estava em um evento essa semana em Salvador e a gente teve uma palestra de liderança e a gente estava falando muito sobre isso, assim, que o gestor, e aí a gente está falando muito de hospital, porque é muito nossa área, né? Mas para a gente não perder o nosso foco aqui, que a gente está falando da gestão pública mesmo, da gestão pública em saúde. Então, em qualquer nível de gestão, né, o gestor ele precisa viver o chão do qual ele gerencia. Então, você precisa conhecer, né? A palestrante trouxe até um termozinho que eu não lembro muito bem, mas que assim, que a questão de um checklist, a questão de uma avaliação é o último processo, a questão de um POP é o último dos processos, né? Que é justamente antes disso você conhecer aquele território, conhecer aquele espaço, conhecer os profissionais, colocar esses profissionais nos lugares certos, né? Valorizar os profissionais e atender bem essa mão de obra. Então a gente tem muito... principalmente no serviço público, a gente traz muito isso de que o servidor público é preguiçoso, de que o servidor público não trabalha, né? Mas o que é que a gestão tem feito por esses profissionais, né? O que é que a gestão tem proporcionado de condições de trabalho para esses profissionais?
E a população, por vezes, também não tem essa percepção, né? Eu vivencio algumas situações, eu sou servidora pública, e a gente percebe que muitas vezes a gente não tem condições mínimas de trabalho. E a gente precisa fazer um movimento de compreender qual é o meu papel enquanto servidor, o que é que eu posso cobrar da minha gestão, né? A minha gestão tá lá de cima. Obviamente, quem está em gestão, eu sempre falo, gente, quem está em gestão tem demandas muito macro, né? Mas a gente não pode se colocar numa bolha. A gente precisa conhecer o território que a gente está gerindo, não tem para onde correr. Por mais que eu tenha técnicos muito bem qualificados, esse não é o problema. Mas eu preciso, enquanto gestão, também chegar mais perto, né? Estar mais disponível. Eu não posso me colocar simplesmente numa bolha, porque eu tenho demandas muito maiores para resolver, eu tenho emendas para providenciar, eu tenho financiamento para poder resolver, e eu não tenho tempo de ir no território, não tenho tempo de conhecer a necessidade da minha população. Então, eu preciso também perceber essa necessidade enquanto gestão, né, de estar mais próximo, de conhecer mais as fragilidades e as demandas que aquele território traz, e que no caso do hospital que aquele setor traz, que aquele profissional traz. E aí a gente traz um pouquinho também a questão dos vínculos frágeis, né? Fala um pouquinho assim como é que você percebe o impacto desses vínculos frágeis na gestão, né? Na gestão desses serviços, tanto hospital, como atenção primária, como Secretaria de Saúde. Como é que você percebe assim a fragilidade desses vínculos, né? Muitos contratos e muitas terceirizações, e o que é que isso pode impactar tanto de maneira positiva também quanto de maneira negativa para a gestão? Como é que isso pode impactar também na gestão? Como é que você fala isso? A questão do vínculo hoje tem uma frase que ela diz: quem tem medo de perder já está derrotado. E toda vez que você se propõe a algo, geralmente uma pessoa que está no cargo de gestão, que ela coordena, que ela faz um processo de gerência, consequentemente ela tem um respaldo e ela tem voz. Porque se ela não tivesse mínimo de voz, ela não estaria de um cargo de liderança. Então a pessoa tem que entender qual é o segmento que ela representa. O que é que hoje eu, enquanto Eduardo, futuro gestor de um determinado lugar, eu quero trazer para aquilo. Eu quero ser uma pessoa que eu vou agradar 100% a gestão e vou esquecer da minha categoria. Eu sou um profissional que eu não vou levar em consideração o que a equipe está entregando. E aí, quando a gente fala de vínculo frágil, a gente vê que o serviço público ele entra nessa coisa porque a maioria das pessoas tem medo de perder o emprego. E as pessoas precisam manter seu sustento. Então, hoje, a gente tem aí uma analogia falando lá, que a gente teve um filme aí, que a gente teve o BOP lá, que ele mostrou que confrontar o sistema não é a melhor alternativa. Só que, para você cobrar algo, e eu costumo dizer isso, que eu aplico isso na minha vida pessoal, hoje eu não sou sensacionalista. Hoje eu não sou aquela pessoa que vai se aproveitar de uma miséria, vai se aproveitar de uma situação para poder querer empurrar o nome, querer dar uma projeção, porque esse processo ele já é algo que é feito aí constantemente. Então as pessoas hoje abraçam a enfermagem. Tem gente que abraça a enfermagem que nem na enfermagem é. A pessoa fala assim: eu amo enfermagem, é médico. Eu amo enfermagem, está indo para fora fazer medicina. Eu sou não sei o que e é fisioterapeuta. Então, às vezes, para você representar algo, você tem que executar algo. Quando eu digo que hoje eu amo minha profissão, eu amo ser enfermeiro, eu amo ser professor. Eduardo, você tem novas ambições? Tenho. Porque dentro do que eu executo hoje, como eu, existem vários profissionais que se dedicam para ser profissionais de excelência. E esses profissionais que eles se dedicam para poder fazer o diferencial, eles têm que ter uma valorização. E aí a gente entra num quesito que a gente vê que aí a gente trabalha o vínculo frágil em uma outra sintonia, que até socialmente, quando o enfermeiro é bom, a pessoa chega para o enfermeiro e fala: por que você não estudou para fazer medicina? Velho, você tem um conhecimento que você não estuda para fazer medicina. Por que você não estuda para fazer isso? Familiares. Você tem potencial para isso. Eu acredito que a enfermagem hoje ela é uma grande potência. E os serviços de saúde ele precisa da enfermagem. Só que nós estamos entrando em um contexto que, se a gente não tiver uma união e a gente entender
qual é a nossa causa, nós vamos continuar trabalhando com vínculos frágeis. Hoje, qual é a segurança que o profissional, eu digo o profissional de saúde, ele tem hoje para poder lhe questionar? Hoje, se você der um atestado em qualquer serviço, por uma síndrome de Burnout, uma depressão, uma ansiedade, tenha certeza que posteriormente você não continua. Por quê? A instituição ela faz o papel dela enquanto empresa. A pessoa não vai querer um profissional que não vai estar executando. A gente também entende que tem vários profissionais que querem lesar a instituição. Então, são várias situações que aí é onde o gestor, a pessoa que está à frente, ela não pode generalizar, ela tem que ter uma visão individual para cada um, entender que Juliana tem um perfil, Jefferson tem outro, o outro tem outro, e não colocar o mesmo peso para todo mundo. Então, a questão hoje do vínculo frágil, e aí a gente entra numa temática que é a questão da força política hoje, ela é uma das forças que você tem de realmente executar e buscar um mecanismo de controle e um mecanismo jurídico que faça valer. Hoje a gente tem um piso salarial instituído, garantido por lei, e aí eu te levanto questionamento. Todo mundo acompanhou as etapas da lei, da Comissão de Constitucionalidade, e nós tivemos um processo de alteração em um determinado momento que não era para existir. E, infelizmente, continuamos aí hoje. Tem instituições que arcam com o piso salarial e tem hoje instituições que, infelizmente, profissionais não conseguiram nem ter o gosto de receber isso. Então, às vezes, você tem profissional hoje, e aí a gente vê pelos editais de concurso, que a gente tem pagando um salário para o enfermeiro de R$ 1.800. E condicionando o recebimento a um custeio, né, a uma fonte vinda do Ministério da Saúde. Se essa fonte cessa, o seu salário é aquele nu e cru, aquele salário. Você volta para a coisa. E aí é onde eu chamo a atenção. Mesmo silenciosamente, várias instituições aumentaram suas cargas horárias. O profissional, ele hoje trabalha significativamente para poder... Mais uma vez, eu lhe pergunto, qual foi o benefício de fato? O que é que eu tenho hoje? E aí, na hora que você fala de política pública, de valorização, de vínculo frágil, de qualquer coisa, eu costumo dizer que hoje todo mundo trabalha porque precisa levar um sustento. E o profissional de enfermagem hoje, tanto que a insalubridade, ele se aposentava com 25 anos de serviço ininterruptos. Hoje já existem várias situações que o profissional ele não consegue. E aí, se uma pessoa hoje não vivencia o serviço de enfermagem, ela acha que não existe insalubridade. Ela acha que não existe sobrecarga de trabalho. Todo mundo que está dentro do hospital tem um problema que vai ser resolvido. E as pessoas elas não querem saber a ordem que ela chegou, ela quer saber que ela está ali, ela precisa ser atendida. Concordo plenamente. Só que o profissional, ele ser submetido a esse estresse por uma carga horária maior, por uma carga horária que muitas vezes não é compatível com a atividade laboral, e aí é onde eu faço esse questionamento. Existe análise de risco. Hoje a gente tem análise de risco biológico, físico, psicológico. Então, dentro da análise de risco, em qual situação que nós encontramos? Qual é o lugar que hoje o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele se encontra? E aí, eu trabalhei 8 anos como técnico de enfermagem, tenho orgulho da minha profissão, mas hoje hoje eu sou enfermeiro de formação e eu levanto e faço questionamento. Hoje o técnico de enfermagem está ganhando igual um enfermeiro. E isso aí... eu não trago como um ponto negativo. O profissional técnico ele tem que ser valorizado, tem. Na verdade, não é ele que está ganhando mais. Não é ele que está ganhando mais, ele está recebendo um custeio, só que os enfermeiros, infelizmente, eles precisam acordar e entender que hoje a categoria ela precisa, na verdade, reivindicar seus direitos. E não é reivindicar seus direitos fazendo oba-oba, não é reivindicar seus direitos apenas na rede social, criticando um, criticando o outro. É encontrando mecanismos hoje jurídicos que respaldem realmente você ter uma garantia de uma carga horária, uma garantia de salubridade, um respaldo jurídico quando você precisar. Então, aonde é que eu recorro hoje para poder eu ter um apoio jurídico de forma imparcial? Que até os apoios jurídicos, muitas vezes, eles são parciais à outra parte. Então, há uma análise hoje que o sistema ele vai trabalhando, e isso aí é uma coisa que nem eu, nem ninguém vai conseguir, e o profissional ele tem que ter maturidade para ele gerenciar, entender que o momento dele ali enquanto gestor não é fazer grandes mudanças, mas assim, dentro do que ele puder, ele assegurar o mínimo do direito, garantir
ao profissional o direito de fala, o direito de questionar, porque uma das premissas da segurança do paciente e da qualidade é não punibilidade. Eu não puno uma pessoa por ela notificar, eu não puno uma pessoa por ele errar. O erro, ele é uma oportunidade de melhoria. Quando eu erro e que eu tenho um conhecimento do erro, que o que eu fiz realmente causou um prejuízo, eu tenho possibilidade de adequar aquele processo para que aquilo ali não aconteça novamente. Então, a cultura, ela é desenvolvida pelas ações que a gente toma diariamente. Então, eu preciso ter ações assertivas, eu preciso hoje ter um entendimento que por trás do profissional existe um pai de família, existe uma pessoa, existe um ser humano que é movido por emoções e que, infelizmente, as responsabilidades elas são inerentes a todo mundo. Então, eu digo que hoje a gente tem que ter uma valorização da categoria em saúde como um todo. A gente precisa garantir hoje seguridade para o maqueiro, para a higienização, para copeiro, que são profissionais invisíveis. Muitas vezes eles estão lá e as pessoas não... Raramente você vê alguém falar da higienização. Raramente você vê alguém falar do maqueiro. Raramente você vê alguém falar da copeira. E são serviços que, se hoje pararem, você vê que o hospital hoje ele não caminha. Então, a valorização ela tem que ser em todos os segmentos da saúde. Então, esse olhar hoje para a questão da saúde, e aí a gente vê que às vezes a política ela começa a trabalhar os segmentos. Então, as pessoas hoje, eu represento a saúde, eu represento a enfermagem, eu represento a segurança do paciente. A pessoa que ela ocupa um cargo público, que ela ocupa um cargo de gestão, ela representa o segmento como um todo. E aí você vai ter a oportunidade de receber a demanda e você fazer a tratativa. Que aí é que entra o diferencial. Se você tiver base teórica, conhecimento, experiência, um compromisso real, realmente você vai pegar essa demanda e você vai conseguir conduzir ela a realizar a tratativa de uma forma positiva. Com certeza. É entender realmente, você disse uma coisa assim, muito, muito interessante que a gente vê pouco hoje, é entender que é o todo. Não existe como você segmentar muito, porque a gente fala, vamos voltar aqui para a nossa fala de sempre, o mundo é colaborativo, isso. A gente precisa de todas as categorias no processo. E quem está à frente disso, quem está nessa gestão, ela precisa ter esse discernimento, que não dá para você tomar para si uma categoria, não dá para você tomar para si um serviço, né? Nós temos rede de atenção à saúde, então, mas quem recebe maior financiamento, quem dá mais possibilidade de crescimento tecnológico, né, e financeiro, é a média e alta complexidade. Então, os meus olhos eles vão brilhar pela média e alta complexidade, eu vou pensar sempre na estruturação da média e alta complexidade. Mas e a APS? Né? Então, não tem como você estruturar os serviços de saúde se você segregar, né? Se você dar uma atenção maior para apenas um segmento. Você realmente precisa fazer as tratativas, compreendendo o papel de cada um, a importância de cada um no processo, e aqui os processos de melhoria que você pode fazer de cada um, né? Eu acabo lembrando muito do meu processo enquanto coordenador, que essa questão que Júlia traz e que você trouxe em relação aos vínculos frágeis acabam nos impossibilitando de algumas ações, né? Infelizmente, por viver em um país que a gente não vive política e vive politicagem, a gente não consegue tomar algumas ações tão efetivas enquanto coordenação. E a gente está falando do processo de admissão e demissão, que às vezes é tão importante no processo, né? E não se consegue por causa da politicagem que se vive, né? E eu senti muito isso enquanto coordenador. Compreendo também quando você traz algumas falas que a gente precisa avaliar realmente todo o contexto, né? Dessa mulher que ela aqui a gente está falando mulher porque a maioria da enfermagem é mulher, que é arrimo de família, que sustenta a casa. Toda essa complexidade que é a categoria feminina, que é a categoria da enfermagem, que é feminina na sua maioria das vezes, e às vezes a não tomada de decisão, né, também é cultural, né? É uma questão cultural dessa mulher não se colocar num processo político de tomar decisão, porque na cultura do nosso país o homem sempre acabou tomando muito as decisões. Mas eu vejo, e aí acaba entrando em alguns temas que me preocupa, Eduardo, dessa divisão que está no nosso país hoje, né? Porque quando a gente fala de posicionamento, a gente acabou se dividindo muito em amarelo e verde, né? O amarelo e azul, né? O amarelo e rosa, para não definir cores aqui, né?
Já ia consertar as cores, mas agora Isso. pra falar amarelo e verde, não, Já é- era verde e vermelho. Não, é isso, é porque justamente para não trazer analogias a ninguém. E aí, o que eu sinto hoje falta é de uma bandeira, por exemplo, da enfermagem de fato, independente de partido, independente de ideologias partidárias. Porque quando a gente fala da enfermagem, a gente não avançou em relação ao piso, né? E é o que você traz, né? A gente não consegue executar várias coisas, por exemplo, quando eu penso em segurança do paciente, por causa de fragilidade de vínculos. A gente executa um checklist simplesmente por executar. E essa fragilidade de vínculo, ela não está só vinculada ao sistema público de saúde, não. A gente vê sistemas privados que a gente tem fragilidade de vínculo. Serviços terceirizados que a gente teria uma segurança que tem fragilidade de vínculo. Então, eu vejo a enfermagem em várias situações muito, muito oprimida, né? É a sensação que eu tenho, que a gente não consegue cobrar, que a gente não consegue fazer por uma opressão, sinceramente, que eu acho que velada. A gente acha que está num país que é livre, mas eu não estou vendo tanta liberdade mais não, e isso me assusta. Mas, enfim. Chefes, o processo político ele é cruel, por 2 motivos. Hoje você tem que ter bem definido qual é o seu plano de vida e qual é o seu trabalho. Hoje a gente criou uma cultura que o individual ele fala mais do que o coletivo. Só que se você fizer uma análise histórica, tudo que a gente conseguiu porque teve uma pessoa que tomou a frente e que de uma forma ordenada, de uma forma séria, de uma forma comprometida, ela vai chegar e vai realmente executar e requerer esses direitos. Quando você fala do processo de política, como é que eu digo que hoje você representa a enfermagem? Não é pelo que você fala, é pelo que você faz. Então hoje eu digo que para você dizer que você representa a enfermagem, você não precisa chegar ali e ficar fulano, eu represento a enfermagem porque isso, porque aquilo outro. E aí que entra a questão do mindset lá, que é a mentalidade. Existem pessoas que não vai ter uma mentalidade progressiva. Existem pessoas que hoje estão ganhando lá, e Maslow lá, a teoria das necessidades básicas, ele traz lá, que cada pessoa ela tem um limiar. Existem pessoas que hoje está bem, mas existem pessoas que hoje estão sofrendo e falam, não, eu gostaria de uma mudança. Então, qual é a mudança que hoje eu espero? Que as pessoas analisem o seguinte, quem é fulano, quem é ciclano, quem é beltrano, quem é aquela pessoa que está ali? Porque hoje, por mais que a pessoa diga que não, a sua forma hoje de você mudar é você analisar e você dar um voto consciente. A politicagem, ela existe porque eu não sou contra hoje a indicação. Eu sou contra a indicação que ela é feita sem critério. Eu sou contra a demissão que ela é feita sem critério. Só que o gestor que ele está à frente de um serviço, muitas vezes, ele não tem o crivo de admissão e de demissão. E aí, em alguns cargos de coordenação que eu ocupei, muitas pessoas hoje, às vezes, têm até ressentimento. Porque eu fui demitido na gestão de Eduardo. Aí uma pergunta que eu faço, foi contratado na minha gestão por mim? Foi eu que trouxe essa pessoa para dentro do serviço? Não. Infelizmente, tem coisas que a gente tenta. Fazer os bastidores da notícia, ninguém sabe como ele funciona. Mas, às vezes, você recorre, você vai lá, você tenta, mas você não consegue, na realidade, salvar. Você não consegue realmente trazer. E aí as pessoas têm que entender que hoje o que vale... Eu tenho meu currículo, mas não é o currículo que tem validade. O que tem validade são as relações que você constrói, o trabalho que você desenvolve, o resultado que você entrega no momento que você está executando a sua profissão. Porque quem vai dar o retorno é o técnico que trabalha, é o maqueiro, é o médico, é o fisioterapeuta. Fala, fulano lá, Jeff, você executa o meu trabalho. Quando eu estou com Júlio, graças a Deus, toca a obra lá tranquila. E, infelizmente, se a gente hoje não entender, ou melhor, se a enfermagem ela não entender o poder que ela tem, seja no voto, e aí, às vezes a pessoa fala, tá querendo ser tendencioso. Não é para você ser tendencioso para uma pessoa. É você analisar e falar assim, não, Juliana hoje, ela tem condições de ser vereadora de Itabuna porque ela representa a enfermagem. É levantar um nome. Só que, infelizmente, para você hoje colocar a sua imagem a risco, você hoje tem uma imagem política que ela é negativa.
Hoje, quando você falar que você é político, é como se você falasse, eu sou ladrão, eu tô querendo entrar para roubar, eu tô querendo entrar para poder ser mais um. E muitas vezes a pessoa não leva em consideração o que você desenvolve, de onde você veio, o trabalho que você entrega, o que é que você fez hoje para chegar onde você está. Então você tem que levar em consideração a trajetória, o perfil, que mediante a isso você vai conseguir ter um parâmetro de falar, não, Juliana é digna disso. Então a enfermagem hoje ela precisa levantar o nome, ela precisa hoje avaliar e falar assim, ó, eu preciso de uma pessoa. E realmente eu vou trazer a ponta aqui, quando estava na luta do piso salarial, quantas pessoas compareceram na rua? Você viu que as manifestações eram baixíssimas. Infelizmente não é bagunça, não é balderna, não é nada. Não é para faltar o serviço, quem está trabalhando vai trabalhar, mas quantos profissionais estão de folgas? Então, é algo que é coletivo, é algo que é para todo mundo. Então, na hora que você vai hoje para um requerimento, você vai para uma manifestação, a manifestação não é para fazer baderna, é para mostrar a força. Infelizmente, hoje, as pessoas hoje interessam em grandes massas. Se a enfermagem hoje, ela se unisse, não precisava o candidato fazer um dia de campanha. Era só ele falar aqui, ó, fulano, o nome sou eu. Acabou, a pessoa vai chegar lá e vai falar, não, Jefferson é digno, vai representar lá. Por quê? Você vai começar a buscar melhorias. E a gente tem que ter essa coragem de participar ativamente. E aí um dos cuidados que eu sempre tenho é o seguinte, ideologias partidárias, ideologias segmentares, essa questão hoje de indução ao que o povo quer ouvir é algo que tem que se ter muito cuidado. Hoje a gente tem aí, eu vi uma citação que aí a gente trabalha a saúde, que é a questão de despachante. Às vezes, muitas vezes o profissional, o paciente ele não tem acesso a uma determinada demanda, mas outra pessoa consegue resolver e fica naquela dependência. Eu acredito que hoje você tem que ser valorizado como na instituição privada. Se você hoje é um bom profissional na instituição privada, você não é demitido. Porque na pública você é um bom profissional e muitas vezes você é demitido. Então você tem que avaliar hoje o perfil. Eu tive a oportunidade de estudar no antigo regional, fazer o estágio supervisionado lá, que eu sou egresso da faculdade de Madre Thaís. E o meu sonho era trabalhar na emergência do hospital. A gente tinha enfermeiros referência lá, como a gente tinha no hospital de base, tem hoje também, mas a gente tinha as referências no hospital de base, no hospital regional, que o estudante ele chegava ali e falava, fulana que está aqui, é ciclana que está aqui, rapaz, você viu, fulana joga duro. Por quê? É a entrega profissional. Tem dinheiro que paga isso? Não. Então, você acaba, pelo seu dia a dia, motivando pessoas que muitas vezes você acha que nem está te observando, mas as pessoas estão lhe observando, estão avaliando. Então, hoje, essa questão da gestão, da política e do segmento, ela tem que realmente ser avaliada dessa forma. Avaliar quem é a pessoa, ver o que é que ela fez na vida dela, porque hoje, você ter seu espaço na enfermagem, ela não é fácil. Você sai hoje como médico, você já está dentro trabalhando, você já está ganhando seu haver, você já está lá. Você sai hoje como advogado, você é autônomo. Se você tiver capacidade, você já chega e já consegue empreender, fazer seu negócio. Mas a enfermagem, infelizmente, esse processo de autonomia, ela vem em detrimento disso. Da ousadia, da confiança e da capacidade de você empreender. É fácil empreender? É fácil você falar que eu vou investir? É fácil você falar eu vou doar? É fácil você chegar aqui, dar a sua face às várias críticas, pessoas que olham e falam, ai meu Deus. Então, a gente não deve levar em consideração a crítica, deve levar em consideração qual é o nosso propósito. E aí, você vai ver que o tempo, ele revela tudo. Então, com o tempo, você dá uma oportunidade. Se aquilo ali não representar, vai. Só que não pode perder a esperança. Porque a cada 4 anos existe um processo eleitoral. Então, se você hoje elege uma pessoa que ela não representa a enfermagem, dentro de 4 anos tem que se levantar um nome para poder falar bem assim, não, agora vai. E começar a fazer os movimentos para realmente ter... Hoje, a Câmara de Vereadores era para ter um representante de cada categoria e não um representante de cada bairro. Porque, muitas vezes, como é que um cara do bairro, ele trabalha a educação? Como é que um cara do bairro, ele trabalha a saúde? Como é que um cara do bairro, ele trabalha o comércio? Cada um tem que trabalhar a representatividade do segmento que ela acredita. A gente precisa hoje trabalhar a saúde, precisa hoje trabalhar a educação, a gente precisa hoje trabalhar o esporte. Eu hoje sou faixa preta de judô. E o judô hoje é uma das ferramentas que a gente tem hoje que não é qualquer pessoa que tem acesso ao judô. Só um kimono hoje é R$240.
Aí você fala, mais a mensalidade, mais o transporte, mais a alimentação, mais todo um requisito. Então, tudo isso aí que a gente fala é política pública. Então, você tem a política da terceira idade. O que é que nós temos hoje para o idoso? O que é que hoje você trabalha ali para o idoso ter uma qualidade de vida? Nós que somos hiperativos, que estamos em vários lugares, nós vamos fadar a ver onde é que a gente vai se enquadrar depois que a gente se aposentar, porque a gente vai sair de uma dinâmica... Se a gente se aposentar, né? Em nome de Jesus, eu espero. Eu senti um frio aí na barriga, viu, meu filho? Que eu acho que não. Eu espero que nós vamos conseguir essa... Eu nem sei para onde é que a gente está caminhando com o negócio de aposentadoria. Eu acredito que está lá. Então, a nossa vida ela é sempre dinâmica, ela é sempre corrida. Mas a gente precisa hoje realmente das políticas públicas voltadas, que aí a gente tem a política de imunização, a política da terceira idade, que é a questão da Política Nacional de Integridade da Saúde do Idoso. A questão hoje, a gente já tem a questão da gestante. Então, você percebe que o Ministério da Saúde ele vem fazendo o quê? Um processo de estratificação do segmento. Então, eu tenho uma política para a mulher, eu tenho uma política para a saúde do homem, eu tenho uma política para a saúde do idoso. E, em detrimento disso, ele visa o quê? A qualidade de vida. Ele visa que o indivíduo lá, por isso que a Política Nacional de Saúde do Homem, ele pega homens de 20 a 50 anos, que é o tempo que eu tenho para fazer intervenção e não fazer você chegar nos seus 65, diabético, hipertenso, com câncer de próstata. Já é para você trabalhar cá. Só que aí, é o que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, a gente vai trabalhando, a gente não avalia uma pressão arterial e nós somos profissionais da área de saúde. Eu descobri que eu estava iniciando a hipertensão testando monitor. Colocaram o monitor para testar lá, na hora que colocou, bateu 14/10. Falei, tá errado isso aí. Minha pressão é 12/8, é 11/8. E aí você vai vendo, você vai ganhando peso e você não vai percebendo. Aí você olha, não, a roupa que está diminuindo, mas não é. Então, essa questão do hábito, da qualidade de vida, ela também está vinculada à saúde, que é o que a gente trabalha hoje, a questão também do saneamento básico. Quantas pessoas hoje adoecem por estar em condições impróprias de moradia? Então, isso tudo aí faz parte da saúde. As políticas públicas, elas existem, né? Qual a dificuldade de implementação dessas políticas? Porque eu acho as políticas públicas... Eu pensei nisso, de verdade. A política pública, ela existe recurso, a gente sabe que existe recurso, né? E elas vêm muito, muito bem estruturadas no papel, né? A gente vê aí a Política Nacional dos Deficientes, né? Com os seus direitos. A gente estava discutindo no episódio que nós fizemos com Carol Araújo, que é psicomotricista, a questão da lei que traz aí a necessidade das crianças neuroatípicas terem um acompanhamento escolar individual, então ter uma pessoa junto na sala. Então, as políticas públicas, elas vêm muito bem estruturadas, muito bonitinhas, mas a gente não consegue ver muito a implementação delas na prática. O que é que você percebe com maior dificuldade para a implementação dessas políticas? O que é que talvez aí esteja faltando para que essas políticas sejam implementadas melhor? Porque não é que elas não sejam implementadas, né? Algumas coisas elas conseguem caminhar. Mas qual pode ser o gargalo aí dessa implementação de fazer realmente? É o não acompanhamento das verbas. O gargalo é o não acompanhamento do que está sendo feito. Então, hoje, a população ela não tem uma preocupação em acompanhar uma obra que ela vem sendo realizada, um posto de saúde que ele não está tendo médico, um serviço que ele está ineficiente. Teve uma situação recente aí que teve um movimento para a questão dos autistas, só tinha 3 pessoas. E aí eu lhe pergunto, só são aquelas 3 que sofrem com alguma demanda? E aí as pessoas têm que entender o seguinte: você questionar não significa dizer que você é oposição. Você questionar é você ter a capacidade de reunir, deliberar sobre o assunto e buscar uma resposta. Porque muitas vezes a gente quer que o prefeito ele saiba de todos os problemas da cidade. E a parte da população que é realmente ir lá passar o problema, levantar conferência, levantar reunião para tratar de determinados assuntos, isso não acontece. Porque hoje as pessoas trabalham o seguinte: vou fazer uma movimentação. Quando você vê uma movimentação hoje, pode ter certeza que tem alguém que é envolvido na política na frente.
E isso aqui eu lhe digo sem sombra de dúvida, e hoje eu tenho o maior cuidado em fazer alguns questionamentos. Hoje eu tenho serviço prestado dentro da saúde, mas não é de uma forma sensacionalista ali, fazendo oba-oba, porque eu entendo que não é aquilo ali que vai fazer as coisas caminharem. Então as pessoas fazem um movimento para chamar atenção e, na realidade, elas não têm a finalidade realmente do propósito. Apontar é muito fácil. Apontar, só que como é que eu resolvo? E aí eu faço uma pergunta hoje, simples. Você tá cheio das perguntas aqui, né? Qual é tudo ele vem pra cá, a qualidade técnica que nós temos hoje para acompanhar os repasses? Aí eu vou lhe fazer uma segunda. Onde tá demais. Que a pessoa vai lá assumir, vai verificar onde é que vem uma verba? Qual é o mecanismo que ela vai conseguir identificar de onde é que vem o centro de custeio? A gente fala da atenção primária. A atenção primária hoje ela é responsável por 50% da verba do município, sendo que essa verba ela pode ser incrementada em detrimento da produtividade. Então você tem hoje um financiamento que ele é condizente com o que você produz. Então tem várias situações que hoje a pessoa precisa ter um olhar técnico e entender que as políticas públicas elas existem. O Ministério da Saúde, se você pegar hoje a questão da saúde mental, eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos no CAPES. Foi uma experiência assim, fora do comum. A política de saúde mental, na teoria, ela é linda. Maravilhosa. Aí o paciente hoje, ele tem que ser atendido, um paciente em surto psiquiátrico, ele vai ser atendido no pronto-socorro, onde eu tenho ali várias pessoas que estão sendo colocadas em risco. A política ela traz uma outra abordagem, uma outra especificidade. E as pessoas, não, no dia que eu me posicionei que eu era a favor da volta dos hospitais psiquiátricos, várias pessoas chegam e falam, não, isso é um absurdo. Mas acho que só quem está na prática sabe, porque eu tenho a mesma visão que você, que o fechamento dos hospitais dificultou a nossa assistência, né? Que a gente está na emergência em si. Mais do que a nossa assistência, dificultou a vida, que eu digo, o transtorno mental está para além do paciente mesmo que tem o transtorno. Ele traz consigo, é igual você falar de pediatria, de neonatologia, ele traz consigo a família, as questões sociais. E aí a gente fala de processos de monitoramento, de avaliação. Na verdade, o que é que estava falhando? Era a forma como esses hospitais eram conduzidos e o tipo de assistência prestada. Não é o hospital em si, mas a forma como ele estava. Então, não tinha controle, né? Não tinha esse processo de monitoramento, de chegar junto, não existia, né, um fluxo. Então, assim, existiam várias fragilidades que levaram as pessoas a acreditar, né? Muitas pessoas, e aí tem gente que vai ser totalmente contrário ao que a gente está falando aqui, mas assim, que levou a pensar de que ter o hospital, ter esse espaço que era errado. Mas, na verdade, é como ele era conduzido, a forma como era conduzido. E uma outra questão, né, Júlia, que eles continuam existindo de outra maneira. Porque, exatamente, na realidade, a gente tem uma política, né? Uma política nacional. E o que acontece hoje, na maioria das vezes? A gente tem casas de apoio que são abertas e a gente tem pacientes que são usuários de drogas, que não necessariamente... A gente tem um bocado de paciente que é internado como usuário de qualquer substância e é paciente esquizofrênico, é paciente em surto psicótico, e que a condução é a mesma que os hospitais psiquiátricos... A gente desassistiu, na verdade. A gente desassistiu. E a enfermagem acabou se distanciando desse processo porque não está mais sob o nosso controle. Aí a gente tem esferas religiosas tomando conta e que acaba tendenciando para outras questões que a gente percebe uma desassistência de saúde em si mesmo, para o paciente em surto psicótico. Mas volta para a política, você está falando da política. Quando a gente aborda a saúde mental, você vai comprar briga com várias pessoas, principalmente com as pessoas que elas não vivenciam a realidade dos hospitais gerais. Eu não sou contra dizer que o hospital psiquiátrico ele vai ter uma ala específica para o atendimento. Ok, mas tem uma equipe especializada, esse fluxo é segregado. Como é que está sendo hoje a condução? Aí um paciente psiquiátrico ele é atendido em um determinado hospital, por algum motivo ele surta e tira uma vida de uma senhorinha que está dentro do hospital. Quem é que vai responder pelaquela senhora que perdeu a vida? Aquele paciente ele é inimputável. O hospital ele vai responder um processo, mas infelizmente não vai estar lá. Quem vai perder a vida, infelizmente, é aquela paciente. Um profissional de enfermagem que não tem um manuseio com um paciente psiquiátrico,
ele não sabe fazer a contenção, ele não sabe manejar. O próprio profissional que é responsável pela prescrição, às vezes não tem o domínio do que ele vai realizar. Então, isso tudo são situações Qual a humanidade que é dada a esse aí, atendimento? É uma contenção de qualquer jeito? Um paciente que fica preso numa maca? existe a questão da saúde mental, que é a questão que você falou do CAPS álcool e droga. A gente trabalha lá a política do álcool e droga. E dentro do tema básico é evitar hábito, pessoas e lugares. O CAPS álcool e droga, o que é que ele tem hoje de reinserção social? O que é que ele realmente coloca o usuário para ele voltar? Na época que eu tive a oportunidade de estar lá, eu tinha um paciente, eu sempre gostei de fazer palestra motivacional para eles trabalharem. Aí um certo dia eu dando uma palestra lá, o cara falou, velho, em nome de Jesus, pare com essa conversa aí, que eu não estou mais aguentando ouvir falar isso. Ontem eu fui entregar um currículo, eu tomei um banho, na hora que eu falei que era do CAPS, o cara falou que nem me queria mais lá. Eles saem dali com uma visão, por mais que você tenha, só que quando ele vai para o seio da sociedade, ele não tem uma estrutura mínima de sobrevivência. E ele vai para onde? Contrariar tudo que a gente prega, evitar hábito, pessoas e lugares. Dentro dessa perspectiva, o que é que eu fiz? Fiz uma parceria com uma determinada empresa e comecei a fazer a CIPAT, que é a Semana de Prevenção Interna lá. Toda a CIPAT dele eu palestrava e a cada 6 meses ele me conseguia 2 vagas. Então os usuários que realmente conseguiam manter as metas lá eram indicados para trabalho. Com isso, a gente conseguiu, na realidade, motivar aquelas pessoas que estão ali, que são dependentes, e aí a gente fala o alcoolismo, a droga, são situações que eles vão viver com aquilo ali, não existe cura, existe um controle que você vai fazer com que aquela pessoa ela consiga desenvolver, e aí precisa do conhecimento. O indivíduo, ele não pode ser elevado a várias emoções, porque ele tem um limiar. Então, o próprio processo fisiológico da dependência química, se ele ficar alegre demais, ele tem vontade de fazer uso. Se ele ficar deprimido demais, ele vai ter que é o efeito de reforço positivo e o efeito de reforço negativo. Então, para trabalhar a saúde mental, política de álcool e droga, CAPS 1, ambulatório de psiquiatria, a rede, eu entendo, já li, já tive a oportunidade de trabalhar, realmente, de fato, ela compreende os aspectos humanitários, trabalha na questão da luta antimanicomial, mas na nossa prática ela precisa ser reestruturada e o município precisa entender que ela não pode ser trabalhada da forma como ela vem sendo trabalhada. A gente precisa dar um suporte para a família e aí, quando você trabalha a saúde mental, você pergunta qual é a renda per capita de uma pessoa hoje, na maioria das vezes, que tem uma pessoa com transtorno psiquiátrico. Ela consegue manter um paciente internado numa clínica? Ela consegue manter um paciente em um determinado tratamento? Não consegue. Por quê? Infelizmente, a gente tem pessoas hoje que estão aí passando apertados. Então, a política, ela tem que visualizar, atender, que a política, na verdade, a política pública, o próprio nome ele já diz, são políticas que visam melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da saúde. Então, a saúde ela é complexa e aí é onde a gente reafirma que para você fazer gestão hoje municipal, gestão hospitalar, alta e média, você não pode ter uma visão unilateral. Você tem que ter uma visão de melhoria contínua e de resolução de problema, para você não tratar todos os problemas de uma mesma forma. Então não é uma receita de bolo. Então na hora que Jefferson falou ali, a nossa opinião hoje em relação à reestruturação da rede e a questão da volta do nosso hospital psiquiátrico, e aí é onde eu trago. Eu tenho hoje, se eu tenho um problema no coração, eu tenho uma clínica especializada no coração. Se eu tenho um câncer, eu tenho uma clínica especializada em câncer. Se eu tenho um problema no olho, eu vou para um especialista, uma clínica especializada em oftalmologia. E o paciente psiquiátrico, ele não tem direito a ter um lugar que ele vai ter um tratamento. Claro que a rede de atenção biopsicossocial, ela atende sua finalidade hoje. Eu conheço vários profissionais que atuam na rede que fazem isso aqui para poder atender a finalidade, não deixar o paciente desassistido. Mas aí entra aquele ponto. Tem coisas que é tomada de gestão. Até onde, né, esse profissional tem o aparato realmente para dar resolutividade. É o que você fala, é para além da saúde. Aí você vai envolver a questão social, né? Então não tem como você ter uma visão única. Jefferson fez uma pontuação que eu acho muito importante, quando você fala assim, a gente se dividiu em cores, né? E a ideia da política muito forte é isso, é você segregar.
A ideia não é você unir, é você segregar, porque quem coloca as pessoas lá somos nós, né? Então, nós somos maioria. Então, se você se une, todas as conquistas elas foram feitas no coletivo, né? Quando teve quem despontasse, quem chamasse para a luta, mas elas só foram vencidas no coletivo. Então, não existe interesse em unir, existe interesse em segregar. E a gente vem nessa perspectiva, quando Eduardo fala assim, mas nos momentos que tiveram as manifestações de enfermagem e tudo, eu sempre falo assim, eu compreendi alguns colegas, porque a gente traz a questão da fragilidade de vínculo, né? Da necessidade de você ser o rei da família, de você não se expor, porque infelizmente a gente vive ainda nessa questão de se você for, você está me expondo e você vai ser demitido. Então, não é uma briga, não é uma luta por uma melhoria da categoria. É sempre vista como eu sou contra o governo X, eu sou contra. Na verdade, e não é. Então, a gente precisa também evoluir muito enquanto sociedade nesse tipo de pensamento mesmo, de que as lutas são para a melhoria e que não é um enfrentamento porque eu não gosto de Eduardo, porque eu não quero que seja Eduardo, porque... Não, eu vou brigar para que eu tenha melhores condições, né? E o quanto que isso impacta, porque é uma cascata, né? Se você tem profissionais melhor remunerados, se você tem melhores condições de trabalho, automaticamente, gente, isso já é comprovado, vai impactar no fim, na oferta final, né, do trabalho, no seu resultado. Então, essa questão é muito de mudança de mentalidade. E eu acho que, às vezes, que a gente está no processo de melhoria, no sentido de ser mais perspicaz, de ter uma visão melhor, de compreender melhor. E às vezes eu volto e falo assim, meu Deus, a gente não está andando, não. Né? Enquanto enfermagem, olhando muito para a nossa categoria, né? Às vezes eu paro e falo, quando você traz assim, eu não tenho interesse em ver aquele meu colega lá, porque ele está indo para lá por interesses próprios, ele está indo para lá para o crescimento dele, e eu não quero ver, não vai impactar nada em mim, né? Mas eu não quero ver, porque ele não tem que estar bem, né? Porque ele que vai estar bem, eu não estarei bem, né? E a oportunidade que a gente vê de mudança mesmo. A gente traz algumas frustrações, porque, como eu falei, a gente coloca expectativas, né, em algumas pessoas, sejam elas de qualquer categoria, e a gente se frustra, mas é isso. Eu acho que a gente não pode desistir, né, e tentar renovar. Eu acho que esse processo de não desistir mesmo, que vai acontecer, a gente se frustra com amigo, não com o amigo Jefferson, viu, gente, que eu não posso fazer isso, não querer sentimental. Emocionado. Mas a gente se frustra com as amizades, se frustra com todos os tipos de relação. Então é inevitável também que a gente se frustre com os processos de escolha, com os processos de gestão. Mas a gente tem que ter essa clareza de que a gente não pode desistir. Né? Você falando isso, Júlio, eu fui olhar na realidade o nome do sobrenome, mas eu não consegui achar não. Mas Gilmar, de Recife, o deputado. Recife tem feito, Pernambuco tem feito grandes movimentos por causa de como que a enfermagem se comportou. Primeiro da união de sistema Corém-Cofem, junto com sindicatos, junto com o legislativo de lá, e eles têm avançado bastante nesse processo de conseguir autonomia para a enfermagem, de fazer ganhos, né, por ter um representante. Eles têm um deputado que é forte, né? Gilmar é forte, e esse deputado ele também é presidente do Corém Pernambuco. E aí, grande dos avanços que Pernambuco tem tido tem sido por causa desse movimento que a enfermagem fez, né? Eles agora fizeram uma busca independente do partido, de todos os enfermeiros e técnicos que estão se candidatando para o processo legislativo agora, para vereador, para ver qual é a força que a enfermagem tem dentro do território, para saber quais os ganhos que vão ter dentro de cada município. Então tem sido um movimento bem interessante, que aqui na Bahia a gente ainda não encontra, né? A gente não tem um deputado, por exemplo, enfermeiro, né? A gente não tem um deputado federal nem um deputado estadual enfermeiro na Bahia, e pelo contingente baiano nós somos o terceiro ou quarto maior, se eu não me engano, né? No sentido de contingente, e a gente não conseguiu eleger os candidatos que tiveram, né? Então a gente percebe que a enfermagem baiana acaba ainda não percebendo essa necessidade de
politização. Não tá falando do ar-condicionado, que eu tô com frio. Pedindo ao meu diretor, gente, porque eu tô com frio. Eu tô aqui, ó, encolhidinha. Eduardo, queria assim agradecer. Queria primeiro saber se você quer falar mais alguma coisa que a gente não abordou, né? E queria assim agradecer muito sua participação. Eu acho que a gente precisa estar nesses espaços de gestão mesmo, entendendo que os processos, como ali nas emergências, todo o processo que leva a gente a ter uma compreensão melhor de como as coisas devem funcionar, e aí como você fala assim, a metodologia Lean, né? Lean. É aplicável em todos os segmentos, nas áreas, na minha área pessoal eu posso aplicar isso, né? Então assim, a gente entender realmente que existem processos que precisam ser seguidos para que as coisas realmente possam acontecer de maneira efetiva, seja ele no âmbito público, seja ele no âmbito privado, mas que mais do que isso, a gente também precisa se colocar nessa posição de ser estrategista e de querer fazer acontecer. Quando a gente se coloca só nos lugares de apontamento, porque é muito fácil apontar, né? Eu sempre digo assim, você apontar as dificuldades, os problemas é muito fácil. Todo mundo faz isso com muita destreza, né? Isso é muito mais fácil. A questão é você apontar essas fragilidades, mas você trazer propostas de resolutividade. E aí é onde a gente muitas vezes esbarra, é onde a gente tem uma dificuldade maior de compreensão desses processos, de compreensão do que pode ser melhorado, de qual o meu papel nisso, como é que eu posso contribuir, de chamar a sociedade também como corresponsável de tudo isso, né? Quando eu falo muito, a gente está passando por um processo no serviço que eu trabalho, e a população, a gente está num processo de mudança que a gente percebe que a população vai ser uma das maiores prejudicadas. Mas a população não consegue se dar conta. Aí a população às vezes fica olhando o horário de chegada do servidor, fica olhando outras coisas, mas não consegue se dar conta de que a mudança que vai acontecer vai impactar diretamente nela e que só ela pode ser responsável para que isso não aconteça da forma que está posta. Então, a gente precisa realmente alertar, trazer mais luz e falar mais disso em muitos momentos para que a gente se compreenda como atores desse processo, que a gente não pode ficar só sentado na plateia premium, né, Jefferson? Sim, desci, viu? Desci. Na plateia premium. E a gente realmente precisa agir, né? Eu acho que a gente precisa se colocar nesse lugar de ação mesmo, de acreditar. A gente fala muito assim, mudança de mindset, porque a gente precisa acreditar, porque a gente precisa apostar, e todo mundo fica muito, mas isso é conversa de coach, né? Isso é besteira. Não é, a gente vai errar mesmo, mas a gente não pode desistir, principalmente dentro da enfermagem. A gente precisa continuar tentando. Todos os ganhos que nós tivemos até aqui foram ganhos entre tentativas, entre erros e entre acertos. O que a gente não pode é esmorecer ou tomar como base aquilo que não deu certo e deixar para lá e desacreditar, né? Tem alguma coisa assim que você queira trazer para a gente que a gente não tenha falado, alguma coisa mais que você queira... Só para concluir ali, quando o Jefferson fala e pegando um pouco dos ganchos da sua fala, voltando na questão da manifestação, hoje, toda vez que você tem hoje um posicionamento que ele é livre de desordem, ideologia política, ou como você até colocou, lado A, lado B, lado C, você tem uma causa, geralmente isso não causa um prejuízo no seu vínculo. Muitas vezes, algumas proposições elas são causadas pelos nossos próprios colegas, que estão ali trabalhando, fulano está lá, não falta um serviço para ir para esse movimento. Eu não sou a favor de faltar um serviço para ir para o movimento. Eu sou a favor dos profissionais que estão ali, de folga, que têm disponibilidade, que não é possível. Quantos profissionais nós temos no município? Quantos profissionais nós temos no Brasil? Se esses profissionais que estão de folga, eles conseguirem ir, se hoje a gente tiver mecanismo de regulamento jurídico que assegure a pessoa o direito dela a requerer, a solicitar, e aí eu trago que nada é feito de boca. Para você garantir um direito, você tem que ter mecanismo jurídico. O direito ele vem para assegurar o seu direito. Então, ali a gente tem Miguel Reale que ele traz fato, valor e norma. Então, você tem que trazer o fato, atribuir um valor e aplicar a norma.
um mecanismo jurídico aí, ele vem justamente para poder regulamentar isso e fazer com que as pessoas que estejam ali, elas vão. Quantas pessoas são demitidas perto de aposentadoria? A demissão acontece e depois é reintegrada. Então, por quê? Teve uma pessoa que foi lá fazer a garantia daquele direito. Então, hoje, a enfermagem ela tem que entender que a pessoa que vai representar ela não vai chegar com 1001 fórmulas prontas. Até porque a enfermagem hoje vai além de fórmulas prontas, de promessas inacabadas, de situações. A gente precisa mesmo, e a partir do momento que eleger, não ter aquela coisa de ego, que é o que você falou da questão, isso aqui foi eu que fiz. É todo um corpo que se mobiliza para poder realizar. Começa em uma esfera micro, depois bota o deputado, depois vai avançando. E aí, com o resultado, as pessoas questionam os métodos, mas ela não vai questionar o resultado. Então, se você tiver um resultado positivo, as pessoas vão falar, Jefferson, você botou pocando. Isso aqui, tudo que foi feito de comentário negativo antes é extinguido, porque o resultado que você deu ele foi positivo. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa perspectiva. Eu acredito muito hoje que as pessoas falam, uma dorinha só não faz verão, mas eu acredito que uma dorinha aqui, uma dorinha ali, a gente vai se unindo e no final a gente consegue realmente mudar a mentalidade, fazer que a esperança ela surja. Hoje eu não tenho vontade de sair do segmento que eu tenho. Hoje eu tenho novas propostas de trabalho, mas eu acredito muito que a enfermagem hoje ela representa não só a saúde, mas ela representa uma série de pessoas hoje que o trabalho que essas pessoas desenvolvem, ela traz um ganho social que se você pegar todo o dinheiro do universo e colocar aí, ele não dá conta de pagar, que é um valor imensurável. Então, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui, foi muito proveitoso, foi gratificante aí. E... Ficou nervoso não, porque todo mundo que vem aqui, o Eduardo disse, a gente não sabe o que vai falar, você vê que a gente não segue roteiro, aqui a gente não tem roteiro. Não tem roteiro, segue o que vem na mente, o que vem no coração. O que vem na mente, no coração. Aí todo mundo que Eduardo chegou aqui tranquilo, na paz, todo mundo chega aqui, tô nervoso, Eduardo, seguiu, beleza, deu tudo certo, né, Eduardo? O nervoso, ele é inerente, é inevitável lá. Hoje eu não sou muito... Ainda estou no processo de adaptação da mídia, dessa questão de podcast, do próprio processo aí de trabalho, mas o que é necessário, se a gente hoje, isso aqui é um meio que a gente tem de trazer o nosso pensamento a várias pessoas em um único momento. Então hoje vocês têm a possibilidade aqui de transmitir informação em segundos. Então o que hoje a gente conversou aqui, que a gente demoraria uma eternidade para atingir 100 mil pessoas, no momento que cai ali, automaticamente você já consegue. Então é importante hoje difundir ideias, pensamentos que realmente ele vai agregar alguma coisa para a nossa sociedade aí, para a nossa categoria. E a ideia do podcast é essa mesmo. É essa mesmo. E quem é docente tem facilidade, meu filho. Então você é docente, acaba vindo inerente no pacote, né? Isso acaba indo. Eduardo, agradecer, né, por ter aceito o convite. É um bate-papo que renderia várias conversas, porque é muito do nosso posicionamento no sentido de que a enfermagem ela precisa realmente estar inserida num processo de entender que gestão não é fácil, né? Eu já estive no processo de coordenação e o quanto muda a mentalidade quando você se torna coordenador do enfermeiro assistencial para o enfermeiro que está na gestão. A gente muda a mentalidade de fato. A gente percebe que não é tão simples fazer gestão quanto enfermeiro assistencial, que às vezes a gente coordena, acha que é, né? Acho fantástico, porque Jefferson tinha uma visão. Eu tinha uma visão, meu filho falou, coordenador não faz nada, poderia fazer muito mais, entendeu? Eu poderia fazer muito mais. A da escala, meu filho do céu, a escala não... Os coordenadores dele morriam, quando ele foi pra coordenação, ele, meu Deus! A gente surta. Enquanto coordenador, acho que é um serviço que a gente recebe pouco, né, para o tanto de demanda que se tem, e principalmente para o tanto de que a gente não gere matrículas, a gente gere pessoas. Então, as decisões, elas pesam muito por gerir pessoas, né? É a mãe que tem 3, 4 filhos que não conseguiu hoje trabalhar, né? É aquela mulher que está se separando e não consegue dar o plantão. Então, são vários os contextos que a gente tem que gerir enquanto coordenador e que, infelizmente, a gente leva para casa, né? Enquanto o enfermeiro assistencial não leva serviço para casa, a gente leva enquanto coordenador. Constante. Então, é uma dificuldade.
É uma dificuldade ser coordenador, né? É uma dificuldade de trabalhar com gestão. Mas parabéns pelo trabalho que você fez. Eu acho que as pessoas que passaram por você enquanto coordenador do base da emergência falam de você, os seus colegas que trabalham de você também acabam te referenciando como referência na emergência, né? A gente vem basicamente da mesma geração e a gente vem de ter exemplos, né, para a emergência. E a gente vem seguindo e traçando como objetivo de ser enfermeiros referência na nossa área. Então, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado. Eduardo, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. Falar seu Instagram, né, para que as pessoas, para essa aqui, ó, para seu Instagram, para que as pessoas possam te acompanhar, ver um pouquinho do seu trabalho, né? Você é docente, é consultor aí, então faz várias atividades, está tentando mexer um pouquinho mais nessa rede social, né? Que é necessário. Faz seu marketing. É sua hora, faça seu marketing, fale aí sua rede social para que as pessoas possam também acompanhar e de repente está estimulando você a aparecer um pouquinho mais, né, na rede social. Minha rede social agora ela foi um processo de mutação de perfil, tanto que a gente está criando um outro perfil agora, que esse perfil lá ele está voltado para a questão do contexto mais voltado para as políticas. Então a gente está com o Instagram lá, enfermeiro Eduardo Oliveira, que é um Instagram que hoje a gente está trabalhando lá, ele está misto, mas logo em seguida a gente vai estar disponibilizando outro perfil aí para poder... Então as pessoas vão seguir enfermeiro Eduardo Oliveira, porque lá você vai disponibilizar o seu novo perfil, isso. Não é isso? Vamos olhar ali para aquela câmera agora e dar um tchauzinho para os nossos... Calma, os patrocinadores. O meu TDAH não tá atacado hoje, graças a Deus. Deixa eu consertar. Eu fui falando e pensa que eu fui completando a frase para não ficar pela metade, mas já... Pois é. Aqui na mídia. Mas aí o meu diretor pensou, eu pensei junto, entendeu? Que tá ligado aqui o pensamento e eu tô buscando pra eu errar. Ele errar pensa numa pessoa esquecer, que fica mulher. Na torcida, assim, não, Deus me livre. Não, porque não existe competitividade na nossa amizade. Mas os telespectadores do podcast que o digam. Mas lembrando que nós temos patrocinadores e a gente quer agradecer. Você falar sozinho. Pronto. Patrocinadores. Vamos Inclusive, como o nome? Você vende com... Ela vende com layout. Mas agradecer aos patrocinadores, né? Clínica BeLife e Quality Ambulância, referência no transporte, né? Quality Ambulância, que tem enfermeiros de excelência. Eu vi, viu, Juliana Brandão? Foi a gente falou no início do episódio, né? Que eu não vou dizer quem são, mas tudo bem, né? E Clínica BeLife, que eu já utilizei o serviço da Clínica BeLife, né? Tanto a minha nutricionista quanto o meu fisioterapeuta são da clínica e são também referências na assistência à saúde. Além disso, aproveitando, pedir mais uma vez para que vocês possam acessar o link lá da bio do Instagram. E se inscrever, meu povo. Nunca pedi nada pra vocês. Menino, como me atropela? Diretor, eu tô atropelando, diretor. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar um negócio pra vocês. Eu tava em um dos episódios aí, Vai contar. Eu tava onde? Na arquibancada prêmio, né? Segundo meu diretor, e ele mandou eu descer. Aí quando eu desço, pra não interromper, por causa do TDAH, a questão do TDAH, pra não interromper, eu acabo atropelando o Chiquinho você. Só isso. Agora falei do canal. Porque ele interrompeu, mas não falou do canal. Falando do canal para as pessoas se inscreverem no canal. Nunca pedi nada. Que canal? Para o nosso. Qual canal? O PodPai. De onde? No YouTube. Se sim. inscrevam no canal no YouTube. Mas também continuar acompanhando pelo Instagram. Mas o Instagram são nuggets, né? São conteúdos rápidos, né? O episódio completo toda quinta-feira, às 20h30. Toda quinta-feira, episódio novo no nosso canal do YouTube. Então vão lá, se inscrevam, não passem e vejam só os vídeos, né? Se inscrevam no canal, é importante, né, que vocês se inscrevam, e meu diretor também compartilhem também, que é importante o compartilhamento. Mais uma vez, para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos que são discutidos aqui e que a gente tem tido realmente um bom feedback das pessoas que têm passado por aqui. Sugestões de temas, meu povo, de convidados também. Vamos colocar umas caixinhas lá no Instagram. Vamos colocar. Pessoas, né? Isso. Vamos trabalhar. Pronto. Posso terminar, diretor? Pode terminar, diretor. Então, pronto. Um beijo para nossa audiência. Beijo, galerinha. Até a próxima. Dá tchau ali, Eduardo. Tchau, galerinha.